Olá a todos! Hoje vamos falar sobre uma das luas mais fascinantes do Sistema Solar, Encélado, a pequena lua gelada de Saturno que esconde um oceano global de água líquida sob sua superfície congelada. E as notícias são empolgantes. Pesquisadores analisando dados da missão Cassini, que terminou em 2017, mas continua nos surpreendendo, descobriram química orgânica complexa naquele oceano alienígena. Estas moléculas são os blocos de construção que, na Terra, levam à vida. Será que Encélado poderia abrigar formas de vida? Vamos explorar esta descoberta extraordinária. Antes de mergulharmos nas descobertas recentes, precisamos contextualizar a missão que tornou tudo isso possível. A sonda Cassini foi uma das missões mais ambiciosas e bem-sucedidas da história da exploração espacial. Uma colaboração épica entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. Lançada em 1997, a Cassini levou 7 anos para alcançar o sistema de Saturno, chegando em 2004. Durante os 13 anos subsequentes em órbita de Saturno, a sonda transformou completamente nossa compreensão do planeta dos anéis e sua família complexa de luas. Fez descobertas sobre a atmosfera de Saturno, revelou detalhes intrincados dos anéis, estudou as luas geladas e até mesmo entregou o módulo Huygens para pousar na superfície de Titã. Mas talvez a descoberta mais importante da Cassini, e certamente a mais relevante para a busca por vida extraterrestre, veio em 2005, quando a sonda detectou jatos de vapor d'água e partículas de gelo sendo ejetados da superfície da pequena lua Encélado. Esta observação espetacular provou inequivocamente que Encélado abriga um oceano global de água líquida sob sua crosta gelada. A missão Cassini terminou em setembro de 2017, quando a sonda foi deliberadamente mergulhada na atmosfera de Saturno, uma manobra final chamada Grand Finale, projetada para evitar qualquer possível contaminação das luas potencialmente habitáveis. Mas embora a espaçonave tenha sido destruída, seu legado científico continua. A Cassini transmitiu terabytes de dados durante suas operações, e cientistas ainda estão analisando essas informações, fazendo novas descobertas anos após o fim da missão. Encélado é uma lua pequena, com apenas cerca de 500 quilômetros de diâmetro, poderia caber confortavelmente dentro das fronteiras do Texas. Mas o que falta em tamanho compensa amplamente em interesse científico. Sua superfície é coberta por gelo de água brilhante, tornando-a um dos objetos mais reflexivos do Sistema Solar. Mas a característica mais notável de Encélado está em seu polo sul. Ali, fraturas paralelas na superfície gelada, apelidadas poeticamente de listras de tigre, são as fontes dos espetaculares jatos que a Cassini descobriu. Estes géiseres criovulcânicos expelem água, vapor e partículas de gelo a velocidades de centenas de metros por segundo, criando plumas que se estendem por centenas de quilômetros acima da superfície. De onde vem esta água? De um oceano global de água líquida que existe sob a crosta gelada de Encélado, a uma profundidade estimada de algumas dezenas de quilômetros. Este oceano é mantido em estado líquido, apesar das temperaturas gélidas do sistema saturniano externo, devido ao aquecimento por maré. O mesmo mecanismo que mantém Io, lua de Júpiter, vulcanicamente ativo. Conforme Encélado orbita Saturno em uma órbita ligeiramente elíptica, as forças de maré do planeta gigante flexionam e deformam a Lua. Esta flexão gera calor friccional no interior de Encélado, suficiente para manter o oceano líquido e impulsionar a atividade geológica que manifesta nos géiseres do Polo Sul. Aqui está onde a história fica ainda mais fascinante. O material ejetado dos géiseres de Encélado não simplesmente cai de volta na superfície. Alguns escapam completamente da gravidade fraca da Lua e entram em órbita ao redor de Saturno. Com o tempo, este material forma um dos anéis mais tênues e difusos de Saturno, o Anel E. O Anel E é o maior e mais externo dos anéis de Saturno, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros. É composto quase inteiramente de minúsculas partículas de gelo de água, literalmente material do oceano, subsuperficial de Encélado congelado e espalhado ao redor de Saturno. Esta conexão entre Encélado e o Anel E foi estabelecida conclusivamente pela Cassini e representa um sistema dinâmico único no Sistema Solar, um oceano alienígena continuamente repondo um anel planetário. Para os cientistas interessados em estudar a composição do oceano de Encélado, esta configuração oferece uma oportunidade extraordinária. Não precisamos perfurar quilômetros de gelo sólido para alcançar o oceano. Encélado, convenientemente, o está expelindo diretamente no espaço, onde espaçonaves podem voar através das plumas e coletar amostras. A Cassini estava excepcionalmente bem equipada para aproveitar esta oportunidade. Entre seus 12 instrumentos científicos estava o Cosmic Dust Analyzer, CDA.
Este instrumento foi projetado para detectar e analisar partículas microscópicas de poeira no ambiente espacial ao redor de Saturno. O CDA funcionava como um espectrômetro de massa de impacto. Quando uma partícula de poeira atingia o detector a velocidades orbitais típicas, o impacto vaporizava instantaneamente tanto a partícula quanto uma pequena porção do detector. A nuvem de material vaporizado era então ionizada e analisada, revelando a composição química da partícula original. Este instrumento provou ser crucial para estudar Encélado. Em múltiplas passagens próximas da Lua, a Cassini voou diretamente através das plumas do Polo Sul, permitindo ao CDA analisar milhares de partículas de gelo recém-ejetadas do oceano subsuperficial. Estas não eram partículas antigas e processadas do anel E, mas amostras frescas do próprio oceano. A distinção é importante. Partículas no anel. E ficam expostas por longos períodos à intensa radiação do ambiente espacial saturniano. Esta radiação pode alterar ou destruir moléculas orgânicas complexas, tornando difícil determinar o que originalmente estava presente no oceano. Mas partículas recém-ejetadas retêm sua química original, fornecendo uma janela não adulterada para a composição do oceano de Encélado. Em 2008, durante uma das muitas passagens próximas de Encélado, a Cassini executou uma manobra particularmente ousada. A espaçonave mergulhou através das plumas a uma altitude de apenas 50 quilômetros acima da superfície, muito mais próximo que muitas passagens anteriores. Nesta distância íntima, o CDA estava imerso nas plumas mais densas, coletando uma riqueza de dados sobre partículas frescas do oceano. Mas há um desafio com dados do CDA. Interpretar os espectros de massa não é simples. Moléculas orgânicas complexas se fragmentam no impacto de alta velocidade, produzindo padrões complicados de picos espectrais. Identificar as moléculas originais a partir destes fragmentos requer modelagem sofisticada e, frequentemente, anos de trabalho cuidadoso. É por isso que estamos apenas agora, mais de 15 anos após as observações originais e 7 anos após o fim da missão, publicando análises completas destes dados. A ciência planetária moderna frequentemente opera nesta escala de tempo. Coletamos dados durante janelas de missão de anos ou décadas, mas então passamos décadas adicionais, extraindo completamente as informações contidas naqueles dados. Um artigo recentemente publicado na prestigiada revista Nature Astronomy revela os resultados de anos de análise meticulosa dos dados do CDA de 2008. As descobertas são notáveis. O oceano de Encélado contém uma diversidade surpreendente de moléculas orgânicas complexas. Primeiro, os pesquisadores confirmaram a presença de moléculas orgânicas que haviam sido previamente detectadas em partículas do anel E. Esta confirmação é importante porque estabelece definitivamente que estas moléculas se originam no oceano de Encélado, não de algum processo externo no anel. Mas ainda mais excitante são as moléculas completamente novas identificadas pela primeira vez. A lista lê como um catálogo de química orgânica, ésteres alcenos alifáticos, compostos heterocíclicos e moléculas contendo nitrogênio e oxigênio em diversas configurações. Para aqueles não familiarizados com química orgânica, estes nomes podem parecer jargão técnico, mas cada categoria representa classes importantes de moléculas com propriedades químicas específicas. Estéreis são formados pela reação entre álcoois e ácidos, comuns em gorduras biológicas e aromas. Alcenos contêm ligações duplas carbono-carbono, permitindo cadeias moleculares complexas. Compostos heterocíclicos incluem anéis de átomos, onde carbono é misturado com nitrogênio, oxigênio ou outros elementos. Estruturas fundamentais em bases de DNA e muitas moléculas biológicas. Por que estas moléculas específicas são significativas? Na Terra, estas classes de compostos orgânicos participam em cascatas de reações químicas que eventualmente levam a moléculas ainda mais complexas e funcionais, incluindo aminoácidos, bases de nucleotídeos, açúcares e lipídios. Estes, por sua vez, são os blocos de construção fundamentais da vida como conhecemos. É crucial enfatizar, e os pesquisadores são cuidadosos em fazê-lo, que há uma distância enorme entre detectar moléculas orgânicas e detectar vida real. Química orgânica complexa não implica biologia. Muitos processos puramente geoquímicos podem produzir moléculas orgânicas. Encontramos moléculas orgânicas em meteoritos, em cometas, nas atmosferas de planetas gigantes, em nuvens interestelares. Nenhum destes ambientes é habitado. Mas o que estas descobertas estabelecem conclusivamente é que o oceano de Encélado é quimicamente rico e complexo. Contém não apenas água, embora a água líquida seja crucial, mas também os ingredientes químicos que poderiam potencialmente suportar bioquímica.
O oceano é habitável no sentido de possuir os requisitos químicos básicos para formas de vida hipotéticas. Combinado com conhecimento prévio de que o oceano contém sais dissolvidos, tem fonte de energia, aquecimento por maré e evidências de atividade hidrotermal no fundo oceânico. Encélado se torna um dos locais mais promissores do Sistema Solar para procurar vida extraterrestre. No Sistema Solar exterior, 2 mundos oceânicos se destacam como alvos primários na busca por vida: Encélado em Saturno e Europa em Júpiter. Ambos abrigam oceanos globais de água líquida sob crostas geladas. Ambos mostram evidências de atividade geológica. Ambos são considerados potencialmente habitáveis. Europa é maior aproximadamente do tamanho da Lua da Terra, com um oceano potencialmente mais profundo, contendo possivelmente 2 vezes mais água que todos os oceanos terrestres combinados. Observações telescópicas e da sonda Galileu sugeriram plumas ocasionais de vapor também emanando de Europa, embora estas sejam muito menos proeminentes e consistentes que os geysers de Encélado. A missão Europa Clipper da NASA, atualmente a caminho do sistema Joviano, estudará a Europa em detalhes sem precedentes a partir de 2030. Determinará definitivamente se plumas existem, caracterizará a espessura da crosta gelada, mapeará a geologia superficial e investigará a composição do oceano através de observações remotas. Mas Encélado tem uma vantagem crucial. Seus geysers espetaculares fornecem acesso direto ao oceano. Não precisamos especular sobre composição oceânica através de observações remotas. Podemos voar através das plumas e coletar amostras reais. Esta acessibilidade extraordinária torna Encélado um alvo científico excepcionalmente atraente. Com as novas descobertas de química orgânica complexa, Encélado pode estar tomando a liderança na corrida para identificar o primeiro local de vida extraterrestre no Sistema Solar. A questão agora se torna: quando voltaremos a Encélado? A missão Cassini nos deu vislumbres tentadores, mas não foi projetada especificamente para buscar vida. Seus instrumentos, embora capazes, tinham limitações. Um instrumento de detecção de vida dedicado poderia fazer muito mais. Múltiplas propostas de missão estão em vários estágios de desenvolvimento. A NASA considerou conceitos como Enceladus Life Finder, uma espaçonave projetada especificamente para voar através das plumas, com instrumentos otimizados para detectar biomarcadores. A Agência Espacial Europeia tem explorado conceitos similares. Um dos conceitos mais ambiciosos é chamado Orbilander, uma missão que combinaria um orbitador e um módulo de pouso. O orbitador estudaria Encélado de órbita, caracterizando seu oceano e atividade geológica. O módulo então pousaria na superfície próxima aos geysers, analisando diretamente o material recém-depositado e possivelmente perfurando alguns metros no gelo para acessar camadas mais profundas. Pousar em Encélado apresenta desafios técnicos únicos. A superfície é extremamente fria, a gravidade é fraca e o ambiente de radiação saturniano é hostil. Mas engenheiros estão confiantes que estes obstáculos são superáveis com tecnologia atual. A descoberta de química orgânica complexa no oceano de Encélado representa um marco na busca por vida além da Terra. Embora não seja evidência de vida em si, demonstra que este pequeno mundo gelado possui os ingredientes químicos e condições físicas necessários para potencialmente suportar biologia. Encélado convenientemente nos oferece seus segredos oceânicos através de seus geysers espetaculares. Precisamos apenas retornar com instrumentos projetados especificamente para detectar sinais de vida. A próxima missão a Encélado, seja ela Orbilander ou outro conceito, tem o potencial de responder uma das questões mais profundas da humanidade: estamos sozinhos no universo? E mesmo que não encontremos vida em Encélado, o estudo deste mundo oceânico fascinante expandirá imensamente nossa compreensão de química planetária, habitabilidade e os limites da vida. Cada nova descoberta nos aproxima de responder questões fundamentais sobre nosso lugar no cosmos.